Olá, bem-vindos a mais uma rubrica da Startup Notícias. O meu nome é João Cabral e hoje trago-vos o reporte de Global VC 2020. As startups fecharam em 2020 uma posição muito mais forte do que aquela que começaram o ano, com financiamento de empreendimentos globais aumentando em 4% ano após ano para um total de 300 bilhões de dólares. Este crescimento foi quando os setores afetados pela pandemia global, trabalho, saúde, educação e finanças, compras e entretenimento, mudaram drasticamente para os serviços online. Isto, por sua vez, criou um boom para empresas de infraestrutura de tecnologia e serviços na nuvem, que dão suporte a essa transferência, levando a um forte mercado de IPOs e de M&As à medida que as empresas procuram consolidar-se e competir. O boom da tecnologia foi liderado pelas maiores empresas do setor, como a Apple, atingindo pela primeira vez uma avaliação de mais de 2 trilhões de dólares em agosto, para além da Amazon e da Google, que atingiram picos de 1 trilhão de dólares. Nos mercados privados, suas contrapartes menores seguiram o exemplo, especialmente quando se tratava de financiamento em estágio posterior. O capital de risco em estágio final, que inclui a série C e rondas posteriores, cresceu ano após ano em cerca de 8%. O património privado em empresas apoiadas por capital de risco cresceu ainda mais a 73% ano após ano. O volume de negócios cresceu significativamente ao longo da década, de pouco mais de 10 mil rondas de estado conhecido como semente, a mega rodadas de estágio final em 2011 para cerca de 30 mil rondas desde 2017. O financiamento no quarto trimestre diminuiu 11% em relação a um terceiro trimestre forte, o maior trimestre dos últimos 2 anos, e caiu alguns pontos percentuais ano após ano. Olhando para trás, em 2020, descobrimos que o primeiro trimestre foi o mais impactado pela pandemia, mas no final de março o ritmo de financiamento voltou a aumentar, de acordo com os dados do Crunchbase. No que toca ao financiamento no estado de semente, foram atingidos 3,3 bilhões de dólares. O financiamento inicial no quarto trimestre caiu 27% ano após ano e 7% trimestre a trimestre. Para o financiamento em estágio inicial, totalizou-se 22,7 bilhões no quarto trimestre, queda de 11% ano após ano, mas aumento de 5% trimestre a trimestre. No geral, o empreendimento em estágio inicial 2020 caiu 11% em comparação com 2019. No que toca ao crescimento avançado e tecnológico, o financiamento e crescimento da tecnologia chegou pouco a pouco a menos de 50 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, mas uma redução de 16% em relação ao trimestre anterior. Na categoria de M&A, no ano passado, 41 empresas apoiadas por capital de risco foram adquiridas por mais de 1 bilhão de dólares, vendidas por 104 bilhões de dólares em conjunto. Esta foi a maior contagem e a quantia para saídas de bilhões de dólares da última década, com 2018 alcançando o segundo maior recorde em 31 empresas adquiridas por um total de 95 bilhões de dólares. Ao todo, mais de 1.500 empresas foram adquiridas por 149 bilhões de dólares por mais de 1.300 adquirentes em 2020. Os adquirentes mais ativos em 2020, segundo os dados da Crunchbase, foram Apple, Microsoft e Cisco. A maior aquisição do ano foi para o provedor de software de nuvem empresarial Infor, que foi adquirido pela Koch Industries por 13 bilhões de dólares, mas continua sendo uma entidade independente, atendendo aos seus 68 mil clientes. No quarto trimestre, as aquisições em segurança cibernética, interação de cliente, programação, gerenciamento de cadeia de suprimentos, negócios da nuvem e entrega de alimentos destacaram-se em negócios de bilhões de dólares. As avaliações da Decacorn nos mercados públicos cresceram. Airbnb e DoorDash foram as duas empresas de capital de risco mais valorizadas a abrir o capital por meio de IPOs em 2020 e não decepcionaram. A Airbnb abriu o capital com uma avaliação de 47 bilhões de dólares e em 8 de janeiro de 2021 está sendo negociada perto do dobro dessa avaliação. O DoorDash abriu o capital com 39 bilhões de dólares e atualmente está acima de 50%. Ao todo, 13 empresas apoiadas por capital de risco estrearam com uma avaliação acima de 10 bilhões em 2020, marcando uma contagem mais alta da última década. Houve um total de 16 estreias no mercado público acima de 10 bilhões nos 9 anos anteriores. A Sequoia Capital é o investidor em destaque do ano em questões de exit. Foi um dos primeiros investidores na Airbnb, DoorDash e Unity Technologies. A Sequoia Capital investiu em 5 outras empresas de série C ou posterior que abriram o capital acima de 1 bilhão em 2020. A empresa também investiu em 3 empresas que foram adquiridas por mais de 1 bilhão em 2020. Sequoia, Axel e Tiger Global Management lideram o ritmo de financiamento no quarto trimestre de 2020, com novos investimentos iguais ou superiores ao número de investimentos subsequentes. JV foi o investidor cooperativo mais alto. Entre os fundos mais ativos com sede na China estão o Sequoia Capital China e o 5Y Capital. Outros fundos ativos sediados nos Estados Unidos incluem a Global Founders Capital da Alemanha e a SoftBank Vision.
Em conclusão, com a vacina finalmente disponível e trabalhando em direção à distribuição em massa durante 2021, a vida lentamente mudará e voltará a ser como era antes da pandemia. Embora a preocupação para muitos serviços online possa ser que a adoção diminua conforme retomamos as escolas e escritórios, o investimento que as empresas fizeram na transformação digital e as eficiências que beneficiam os consumidores não irão desaparecer. O ano passado foi um ano marcante, com a computação em nuvem e móvel, há mais de uma década em formação e o 5G no horizonte. Criando uma melhoria de ordem de magnitude na velocidade de rede, perguntamos quais as tecnologias que a próxima onda oferecerá. A próxima década criará ganhos de produtividade e automação que a tecnologia promete. Vamos melhorar então o padrão de vida globalmente? À medida que os setores inteiros continuam-se a transformar, será interessante observar. Por hoje é tudo, obrigado e até à próxima.